que o nosso coração, como disse o salmista desta noite, sempre entoe louvores ao nome desse Deus que merece, que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. O nosso texto da mensagem, se alguém quiser acompanhar, o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 19, um texto que fala também do cuidado que devemos ter com a riqueza. 1 Coríntios 6, 6 a 19, ali diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Ivo, baixa um pouquinho o som do meu microfone, está dando um pouquinho de microfonia aqui. Aí, acho que agora melhorou. Obrigado. Irmãos, homem de Deus, combate o bom combate. Que o Espírito Santo ilumine o teu coração e a tua alma e guarde essas palavras hoje e sempre. O foco dessa mensagem de hoje é a segunda parte do nosso texto, mas precisamos sim falar um pouco da primeira parte para poder entender melhor a segunda parte. Vocês sabem que ali ele está falando de riquezas, e ele fala de ciladas. Penso que vocês conhecem isso aqui, né? Quem já usou isso aqui? Nilva, você? Para que serve isso aqui? Flávio está animado. Isso aqui é minha, tá, Flávio? Isso aqui é uma arapuca. E depende o que você quer pegar, você vai usar alguns chamariscos, algumas iscas. Você usa um alimento, usa uma quireirinha, enfim, você vai usar de várias formas. Eu não vou montar ela aqui, mas vocês sabem como funciona. Você arma ela e coloca a isca aqui embaixo, o bichinho entra aqui, desarma ela e pronto, está pego. Está certo. Mas vamos lá, o nosso texto, ele está falando de armadilha. Está falando de uma arapuca. Ele diz, ora,
Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências. Concupiscências é pecados e mais pecados, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Qual é a isca que o texto está usando aqui para cair na cilada? Dinheiro. Então vamos lá, de acordo com o texto, Satanás ele tem uma armadilha, e a isca dele que ele pode usar, está aqui, coloca aqui, e aí o texto diz que tem homens que querem ficar ricos e por isso, pelo desejo do coração, eles caem em armadilhas. Pelo desejo, estou escutando um celular aí, pessoal. Pelo desejo que eles têm, pelo amor que eles têm ao dinheiro, então ficam cegos e acabam caindo nas armadilhas. Veja que ele não está dizendo que o problema é o dinheiro. Ele está dizendo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que ele está apontando para uma coisa que todos nós temos que dominar dentro de nós, não é externo. Externo encanta os olhos, é claro que encanta os olhos, o luxo, a riqueza, as mordomias, as facilidades que o dinheiro oferece, encanta os olhos e enche o coração de amor. Não deixe os seus olhos ficarem encantados com essas coisas do mundo, não deixe o seu coração sentir amor pelo dinheiro. Quando pregamos contra o dinheiro, estamos pregando contra uma administração capitalista. Todos nós necessitamos de dinheiro. E o diabo sabe qual é o nosso ponto fraco. Mas quando nós pregamos e falamos de riqueza, amor ao dinheiro, nós estamos sim falando de uma administração capitalista. Tratamos daquele capitalismo selvagem, um capitalismo sem limite, que não importa quem está na sua frente, simplesmente atropela. E essa maldita briga do ser humano, mas que é culpa nossa mesmo, de que quem tem mais, parece que tem mais poder, manda mais, pode cometer injustiças, que está tudo certo. E o pequeno, na sua fraqueza financeira, então se cala. E muitas vezes se torna escravo. Eu pergunto para vocês, esta forma de administração tem seus problemas? Tem. E o texto traz qual é um dos problemas. O maior de todos os problemas ele cita ali, se desviaram da fé. Por causa do amor ao dinheiro, caíram numa cilada do diabo e acabaram se desviando da fé, do que algo que nada deveria tirar do coração do ser humano, mas tirou. E se achamos, não, eu tenho tempo para voltar para a fé, quem me diz que você vai estar vivo amanhã? Onde é que está escrito isso que te garante? Que hoje eu ainda vi que uma menina de 16 anos teve um infarto, morreu. Quem disse que só porque eu tenho 40 anos significa que eu vou viver até 90? Aonde está essa garantia? Não há garantia.
se desviaram da fé. E quando nós olhamos o perigo de se desviar da fé, é tão perigoso que a Escritura diz: o tempo é hoje. Busquem a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus se coloca perto de nós aqui nesse altar. Então invoquem, clamem e busquem esse Deus enquanto Ele ainda se deixa encontrar pelo ser humano. Isso é misericórdia do Senhor. À medida, as pessoas que se desviam da fé, quanto mais se desviar, quanto mais longe, mais difícil é o retorno. Mais difícil se torna retornar para os braços do Pai. E o exemplo do filho pródigo nos ensina isso. Ele teve que comer lavagem. Ele tinha o melhor alimento, mas teve que comer lavagem para voltar para os braços do Pai. E por terem se desviado da fé, diz o texto, trouxeram muitos problemas sobre a sua vida. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Se desviaram, caíram na armadilha de Satanás e trouxeram sobre si muito sofrimento desnecessário. Sofrimento que Deus queria evitar, sofrimento que Deus estava apontando o caminho, mas por cegueira, como diz lá no Salmo, aquela cegueira espiritual que Deus nos liberta. Então, por estarmos cegos pelas coisas do mundo, se afastaram de Deus. Se o dinheiro, o capitalismo é tão perigoso e nocivo aos cristãos, e a gente fala sobre isso, antes mesmo de me formar em teologia, já ouvia isso, estudei teologia, 26 anos de ministério falando contra essas riquezas, mas existem outras formas de governar e de administrar, como um comunismo e socialismo, que também é um problema. Se Satanás usa o teu dinheiro para te afastar de Deus, essas formas, esses regimes, também querem te afastar de Deus. E a luta é grande para te tirar do caminho de Deus. E isso fica muito claro quando querem colocar o Estado como Deus. Se aqui o dinheiro é Deus, no comunismo e no socialismo, o Estado é Deus. E não me vem dizer que não querem desviar os cristãos, não querem destruir a sua família, não querem destruir o seu filho e sua fé. Basta uma simples olhada pelos países e nós vamos perceber isso. A frase de Mussolini, dita em 1922, diz: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Lembram que eu falei antes, não confie nem na direita e nem na esquerda? Não confiem em príncipes, não confiem em homens, pois vocês vão para o inferno. Não é um caminho sem volta. Como vimos lá na história do rico e do Lázaro, o rico não foi no inferno porque ele era rico, e o pobre não foi para o céu porque ele era pobre. O rico não foi porque ele confiou na sua riqueza, o pobre confiou em Deus. Então nós temos que ser
e olhar friamente, com o Espírito de Deus, o que Deus está nos dizendo. Não confiem. As pessoas que negam amar o dinheiro e o poder, mas por que na vida delas elas mostram outra coisa? Qual é a primeira dica? Se afastam de Deus. Eles mesmos destroem a sua família, se matam trabalhando, nunca têm tempo para a esposa, para os filhos, não conseguem sentar e olhar nos olhos e curtir um momento com a família. Porque acham, e de repente talvez lá no oculto está escondido o seu Deus, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso ter um patrimônio, porque eu preciso ajuntar. E o nosso texto diz: rapaz, você nasceu pelado, você nasceu nu, sem nada, pois é assim que tu vai voltar. Estragam a saúde, maltratam os outros, são injustos, pisam nos outros como se não fosse nada, sem um pingo de responsabilidade cristã, e ainda muitas vezes afirmam que não amam o dinheiro, ou defendem coisas erradas. Outros se pintam de bonzinhos e dizem ser a solução da humanidade. Nós estamos vendo essas frases agora, mais frequente. Nós temos a solução, um novo mundo, uma nova criação. Deus, você não soube criar. Agora nós vamos criar um mundo perfeito. Um mundo sem a sua presença. É isso que nós queremos. Então não importa quantas pessoas vamos matar, vamos atropelar, qualquer um que pensa contrário, não importa, principalmente falar em Jesus, não importa. Existem muitas arapucas por aí armadas, prontinhas para te pegar, prontinhas para desviar os filhos de Deus da fé. E eu sempre já disse isso outras vezes, Deus sempre deu a liberdade para o ser humano para adorar Ele ou não adorar. Então, se vocês estão aqui hoje, eu creio que de fato seja o Espírito de Deus que trouxe vocês aqui hoje. Cuidado, Satanás arma as aciladas, fique atento, peça a sabedoria do céu. Peço ao Espírito, me dê sabedoria, me abra os olhos para que eu enxergue as arapucas armadas quando eu sair de casa, ou quando eu abrir o meu celular, ou senão, com as pessoas que estão ao meu lado. As arapucas estão colocadas aí. Então depois desse texto, entra a recomendação de Paulo ao jovem Timóteo, mas que serve para todos os cristãos. E aí a gente se pergunta, mas no meio de tanta confusão, como é que nós vamos ficar, né? Paulo diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate. Se for para morrer, morra por uma coisa que vale a pena. Morra pela sua família, morra pela sua fé, combate o bom combate, mas não morra para satisfazer os desejos dos seres humanos, que estão aí só para usar um ao outro, que enganam, que matam escondido e se pintam de bonzinho lá na frente. Tem uma afirmação aqui que vale muito a pena pensar. Homem de Deus,
quando entendemos a profundidade de ser um homem de Deus, e aqui o homem é o sentido de ser humano, de cristão, podemos ver o poder de Deus agindo na nossa vida, e o quanto isso faz bem ao nosso coração, o quanto isso nos dá direção, o quanto isso nos firma. Nós somos tornados filhos de Deus e, consequentemente, deixamos de ser homens das trevas para ser um homem de Deus. O cristão pertence, pela fé em Cristo, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos sacerdotes do Rei, pertencemos a uma nação santa, somos uma raça eleita. E agora, como representantes de Deus na terra, quem tem fé em Cristo é um homem de Deus. Tem um pedido do apóstolo: combate o bom combate. Podemos até nos perguntar o que é isso? O que esse texto então está me dizendo para combater? Ele diz lá: foge destas coisas. Quando você perceber que é uma armadilha, foge. Não vai embaixo. Cuidado com as iscas espalhadas pelo mundo. Não vai, foge. Como homem de Deus, peça isso e o Espírito Santo te dá sabedoria do céu, como afirma Tiago. Ele diz da justiça, segue a justiça. Não concorde com as injustiças desse mundo. Não concorde como filho de Deus, como homem de Deus, não concorde com as injustiças, seja ela qual for. A injustiça não testemunha um Deus justo. Segue a piedade, respeito pelas coisas religiosas e o espírito de devoção. Infelizmente, aquilo que é sagrado, aquilo que deveríamos tratar com cuidado, com amor e carinho, até isso hoje, muitas vezes o próprio povo de Deus trata com desleixo. Mas segue a piedade, respeite as coisas de Deus, ame o Senhor, segue a fé, jamais abra mão da sua fé. Não negue a sua fé. Eu sei que não é fácil, gente. Pedro sentiu isso na carne naquela noite. No susto, eu acho que ele acabou dizendo: eu não conheço, pelo amor, eu nem sei de quem vocês estão falando aí. Eu juro que eu não conheço. Mas ele diz: segue a fé, não abandone. O amor, siga o que o seu mestre pede. Ame a Deus sobre todas as coisas e o semelhante como a ti mesmo. Da constância, isto é, sejam perseverantes no caminho de Deus. Sejam constantes, cuidadosos, vão devagar. Não se apressem com algumas coisas, mas seja constante no caminho da vida. Na mansidão, modo de agir pacífico e bondoso. Tem momentos que a gente está com os nervos à flor da pele e alguém cruza errado na nossa frente, né? Aquele momento a gente... Mas a orientação, seja bondoso, mesmo com teus inimigos, seja bondoso. Por estas coisas vale a pena combater. O mal tem medo. O mal tem medo quando um homem de Deus se levanta. Podem ter certeza. Porque não é só um ser humano que está se levantando. É Deus que está com ele. É Deus que o fortalece. É Deus que o guia. Ele sabe que o poder não está em mim como instrumento, e eu tenho essa convicção: o poder jamais está em mim. Não confiem em mim que vocês estão indo mal.
Mas confie em Deus. Deus sabe usar os seus instrumentos. Como disse Abraão para o homem no inferno, teus parentes têm a palavra, têm os profetas, que eles escutem. Então não se preocupe. Alguém vai pregar. Cala-se uma boca, mas abra-se muitas outras. E é assim que funciona com Deus. Então Paulo conclui dizendo para nós, para mim e para vocês: exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, essa vida de todas as coisas é a palavra, é as coisas sagradas de Deus. E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Jesus, diante de Pilatos, continuou firme no seu caminho. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o único. Paulo diz, e eu estou dizendo, o único, nenhum outro. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Guardemos o que Cristo nos disse. Ele é fiel e merece a nossa confiança. Ele possui a imortalidade. E todos que forem encontrados nele naquele grande dia receberão a feliz imortalidade. Serão eternos e imortais como é o nosso Senhor e Salvador. Até lá, vamos abrir os nossos olhos. Abra os seus olhos para não cairmos nas ciladas de Satanás, pela palavra e condução do Espírito Santo. Amém.